Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar início aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando sobre diversos temas que a gente precisa tratar e, obviamente, entrando na época eleitoral, né, conversando com os pré-candidatos e mais para frente aí com os candidatos que estão disputando, né, as eleições de 2024 no âmbito municipal. E dando sequência aqui no nosso trabalho, né, minha convidada de hoje é a professora Sandra Sombrio, né, ela que vai ser pré-candidata aí pelo PT em São José dos Campos e vamos aí bater um papo com ela, né, sobre política municipal, política, né, nacional e outras questões aí que precisa ser tratada. Então, sem mais nem menos, passa aí a palavra para a Sandra fazer sua apresentação inicial. Eu agradecida, Guilherme, por estar aqui com você no canal, a todos que estão aí nos assistindo. Espero que eu possa contribuir bastante com as minhas ideias para a nossa cidade e também espero aí contar futuramente aí com o apoio das pessoas, né, dos nossos eleitores de São José. Lógico, né, a gente é pré-candidato ainda, mas a gente tem as ideias para contribuir, né, Guilherme? Então, assim, estamos aí no aguardo de como é que vai ser toda essa tramitação, sendo aí oficialmente candidato, a gente vai poder discutir ideias, né? E assim ver o que é que a gente pode mudar nos rumos da nossa cidade. Então, é isso, né? Por enquanto, aí nós estamos aí nessa luta aí como pré-candidato. Esperamos aí que possamos contribuir com a cidade de uma forma ou de outra, né? Ou sendo candidato ou não. Mas a gente vai dar a nossa contribuição de qualquer maneira, porque através das forças políticas, né, que a gente transforma a nossa cidade, a nossa sociedade, né? Da nossa luta mesmo, né? Luta de classe também, né? Não é só, é luta de classe. É isso. E eu estou aqui. Vamos juntos. E obrigada pelo convite. Fico lisonjeada e agradecida. Maravilha, Sandra. E a primeira pergunta que eu faço aí para você, né, por que você quer ser candidato? Qual que é o objetivo aí da agora aí da sua pré-candidatura? Bom, eu já fui candidata anteriormente, né, Guilherme? Nas duas primeiras campanhas, eu não tive tanto apoio assim. Eu sempre saí meio solo, sabe? E assim, tinha, assim, claro, a gente tinha apoio da família, de alguns amigos próximos, né? Então era assim. Mas agora, nos últimos anos, né, desde 2016, 17 aí, por aí, eu venho assim participando, né, de lutas coletivas com a comunidade e tal. E a minha campanha, a minha indicação para essa pré-campanha, né, de propriamente dita, né, primeiro que em 2020 nós estávamos numa pandemia, então para fazer uma campanha realmente foi bem difícil, complicado. Não é todo mundo que tinha muitos recursos para isso. Eu particularmente nem a gente estava assim engatinhando, né, o que a extrema direita aprendeu muito com a de usar os meios de comunicação, a internet, os fake news e tudo mais, a gente mais humilde assim não tinha tanto esse conhecimento, esse recurso, né? E nos últimos anos de 2020 para cá, a gente veio se atualizando, entendeu? Então, assim, aí eu, junto com o grupo, né, a gente teve uma outra visão de mundo, né? E aí discutindo tudo mais, eu coloquei meu nome à disposição e aí um grupo de pessoas que me apoiam falou, vamos em frente, né? Então, assim, em primeira, eu digo que nossa pré-campanha e futuramente nossa campanha é minha, né? É nossa. Eu digo para as pessoas que estão aí comigo, que têm me apoiado, né? Para essa pré-campanha e para essa luta para que eu seja
uma candidata pelo Partido dos Trabalhadores, então eu tenho dito que não é minha, é nossa, então a luta é nossa. E por esse motivo, e por questões assim de lutas em particulares, né, pela educação, pela própria comunidade, pela região, a educação ela é, ela é um setor que ela conversa com todas as instâncias de sociedade, né? A educação ela é a base de toda a sociedade, né? Seja não só a sociedade brasileira, mas mundial, né? A educação é a base de qualquer sociedade humana, né? Então é necessária. E, e aí, baseada nisso, eu coloquei meu nome à disposição. Tinha de outros colegas, mas os outros também convergeram com um grupo que seria legal colocar meu nome na disputa, e por aí fomos, né? Então, não é só, a minha base é a luta aí pelas mulheres, pelas crianças, né? Pela educação, pelos professores, então, a educação é tudo isso. Certo, Sandra. E, Sandra, então, né, qual que é o balanço aí que você faz da atual, né, prefeitura, né, do mandato aí do Anderson Faria? Olha, ele é uma pessoa que ele não se comunica muito bem pelo menos não com a classe menos favorecida, né? As pessoas mais humildes, né? A gente percebe, por exemplo, a gente tem que estar implorando para que as pessoas tenham atendimento médico, né? Tem consultas eletivas que estão demorando pra caramba. Recentemente fiquei chateada, eu nem vou citar aqui o nome do vereador, que botou sigilo na fila. Não vou citar porque eu não quero fazer campanha para ele. Né, digamos assim, né, o Guilherme não dá. Ele colocou lá um projeto de lei para que as pessoas não tenham acesso às informações. E temos muitas crianças, muitas pessoas, né, aguardando exames com especialistas, né, principalmente, por exemplo, nas escolas que eu atuo, com o grupo de mães das minhas crianças especiais, elas chegam aí a ter 4 anos de espera por um neurologista, o que é muito, né, principalmente para uma criança que tem a suspeita do transtorno espectro autista. Nós, como professor, a gente sabe, eu, particularmente, eu tinha iniciado uma faculdade na área da educação especial, da qual eu tranquei, mas eu tenho um pequeno conhecimento pelo tempo que eu estudei, né? Quando a gente percebe que a criança tem alguma coisa diferente, e comunica a mãe, pede para levar um pediatra, pedir que se encaminhe para um neuro, né? Para fazer uma investigação e tudo mais. E esse tempo isso impacta no cognitivo das crianças, né? Elas acabam perdendo muito, porque assim, eu particularmente já procuro adaptar, tendo a suspeita, procuro tentar adaptar algumas atividades para essas crianças. Mas o que é normal é que para a sala de recursos, para ser encaminhada na sala de recursos, ela ter um apoio maior, é necessário ter o laudo, né, da investigação, é necessário ter toda o diagnóstico para a gente poder fazer coisas melhores para elas, né? Dar maior conforto e uma inclusão melhor dentro da sala de aula. Mas não é o que eu tenho ocorrido. Então, não é só as crianças com transtorno espectro autista que estão aí esperando o especialista. Tem pessoas, né, idosas, adultos mesmo, que estão na fila, aguardando aí. Eu mesmo, por exemplo, vou citar um exemplo, estou aguardando agora um dermatologista. Simples assim, né? Tenho um problema de uma alergia, preciso do dermato e estou aguardando. Né? Já faz 1 ano e meio que o médico me encaminhou. E até o momento não foi possível. Então, assim, e aí eu venho na pessoa lá e ponho o sigilo da fila, eu acho que isso é. E a gente sabe, Guilherme, que o governo federal mandou verbas para isso, tá? Depois até mando um PDF para você que a gente tem para todas as áreas que o governo federal mandou verbas.
Então, não é desculpa que não tem verba para isso, ou não tem verba para aquilo, para contratar profissionais, entendeu? Se não tem na prefeitura, ele tem que fazer parcerias. E por aí vai, né? Então, acho assim que é muito ruim. Agora, eu estou vendo pela cidade que ele está recapeando aí as principais avenidas da cidade, coisa que ele já não fez em 4 anos, né? E agora começou, véspera da eleição, começou a melhorar os asfaltos que estavam emburacados aí pela cidade, e já deveria ser necessário, isso aí já deveria ser umas obras constantes, né, das avenidas, né, ele começou a melhorar agora. Mas deixa a desejar na área da saúde, a educação, para mim, particularmente, ela tem algumas escolas que elas estão funcionando, principalmente as escolas da parte mais de elite, né? Mas as escolas do fundão aqui, elas não estão tão... são todas maquiadas, né? Não tem a educação 5.0, como ele diz. E pegou aí mais 17 escolas do estado, até 2025 a gente sabe também que as outras do ensino fundamental do estado também deve passar de acordo com a lei para a prefeitura. Bom, já temos aí o problema do governo do estado já privatizando as escolas públicas, entrando com o projeto cívico-militar, agora vai construir uma cívico-militar aqui em São José. Eu, sinceramente, não acho que isso vai melhorar, entendeu? E, de qualquer maneira, a escola também pública ela é maquiada, né? Para dizer que é educação 5.0, põe uma escola, faz um comercial bonitinho e as pessoas acreditam. Mas tem dificuldades, né? Mas tem dificuldades também. Não tem todo esse aparato, como eles dizem, né? Então, é complicado. Então, tem muito o que fazer na cidade, né? Ela, né, cidade inteligente, é só um logo, né? É só o logo, é só uma maneira de dizer que a cidade, que está tudo bem na cidade. E, na verdade, não é isso. Sandra, você falou aí da escola cívico-militar que o Tarcísio aprovou, mas que foi aprovada também em âmbito municipal, né? Você, enquanto Sim. professora, né, como que você vê esse projeto? De primeiro que os militares eles estão para cuidar da segurança do estado, do município e do país. A área militar não tem nada a ver com a educação. O que se deve ter dentro das escolas é professores, e para que se auxilie professores, porque a gente sabe que tem muitas vulnerabilidades dentro da escola, no âmbito social, né? Que foi prometido várias vezes quando o candidato saiu, e o próprio Tarcísio saiu dizendo isso, que ia colocar serviço social dentro da escola, psicólogos, e isso não foi feito. Então, quer dizer, o que precisa dentro da escola são esses profissionais que seriam um auxílio maior para ajudar na condução de uma educação de qualidade. Eu acredito que esses dois profissionais faz necessário dentro da escola, sim. Né? Então, a gente sabe de muitas situações que tem aqui em São José o serviço social atuando em algumas escolas nas áreas vulneráveis. Né? Eu sou amiga de uma serviço social e a presença dela dentro da escola foi muito importante. Já aconteceu comigo, não vou citar a escola nem tal, mas já aconteceu comigo situações em que a menina estava passando por um momento muito difícil e aí foi descobrir ela estava sofrendo algum abuso por parte de um parente que a gente eu não vou falar porque isso caiu no sigilo, mas ela foi parar na sala da serviço social e aí ela conseguiu expor o problema e aí aconteceu que ela recebeu a devida atenção, né? E é claro que depois deve ter sido encaminhada para, além de ter sido acionado o conselho, foi encaminhada para o serviço psicológico, porque isso é... E aí a gente está vendo aí também a questão da PL, né? Do estupro, a sandice, que esses deputados aí estão votando essa PL. Gente, o que é isso? O que foi aquilo? Né? Quer dizer,
Com o filho do pobre pode, deles vai para uma clínica particular, quando muito, porque o pobre acaba passando, tendo que, ou apela para a justiça, quando o caso é descoberto, ou se tem a criança e passa pela situação que passa muitas vezes aí, né? A mãe fica, tem problemas psicológicos, a criança também não cresce muito bem. Então, tem um monte de complicações, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? É um retrocesso no nosso país, né? É um retrocesso gigante. Aliás, o que tem acontecido desde 2016 é que o nosso país realmente já retrocedeu aí uns 30 anos, né? Eu não digo nem 10, foi uns 30, né? Agora estamos aí numa fase de recuperar tudo isso, né? Recuperar a nossa dignidade, enfim, um monte de situações aí. O que a gente pôde ver é estarrecedor. Não dá para mensurar o tamanho de perda. E o que mais me preocupa, Guilherme, é a histeria coletiva desse povo. Esse povo assim está numa histeria coletiva de acreditar nas fake news, nas verdades que para eles são, né? Que eles espalham por aí, né? É muito complicado isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sandra, você falou aí da questão, né? Acho que você tratou aí bem vários temas, né? Então vamos Uhum. seguir aqui a nossa conversa. Você falou aí a questão da política da prefeitura de recapear, né? Avenidas aí principais da cidade, mas ao mesmo tempo outros bairros, principalmente a questão dos bairros irregulares, tá bastante complicada, né? Eu Sim. mesmo recebo reclamações aí, né? De moradores aí que tá faltando ônibus, tá com mato sem cortar e tudo mais. Como que você vê essa questão? Não vou muito longe. A questão dos transportes, Guilherme, é uma questão bem delicada, né? Por exemplo, nós temos aqui, de acordo com a licitação, esses ônibus deveriam ser trocados, porque o ônibus tem mais desgastes, né? Eles carregam mais gente, andando em estradas emburacadas. É claro que também vai ter problemas com o eixo e tal. De acordo com a licitação, os ônibus deveriam ser trocados a cada 5 anos. Já fazem, de acordo aí, acho que uns 10 anos que já não trocam. Vou dar um exemplo aqui perto de mim, aqui na periferia, na Zona Sul. Aqui no República, por exemplo, tem um ônibus aqui que vira e mexe para subir, é uma carroça. Eu digo que é uma carroça, é a linha 133, que faz alimentação. Ao mesmo passo, o bairro já tem comunidade suficiente para ter uma linha que circule nele, sabe? Uma linha que vá direto, que interligue o bairro à zona central da cidade, ou pelo menos, né? Pelo menos a zona central da cidade. Mas não é o que acontece. Aqui o ônibus é uma carrocinha mesmo. Se você olha, eu ando de ônibus, eu não dirijo. Então, para ir para o meu trabalho, eu tenho que ir de ônibus. Para fazer as minhas atividades, eu tenho que ir de ônibus. Então, eu não dirijo. E aí eu percebo, eu sou uma usuária de transporte público. A linha verde, ela é um trecho muito curto que ela atende, né? Ela pega da estação sul aqui do Colonial e vai. Tem uma que vai até o centro e a outra que vai até a rodoviária lá no Jardim Paulista. Foi gastado muitos milhões, sabe, para um trecho muito curto. E eu acho que linha verde tinha que ter em toda a frota de São José. De acordo com o nosso pré-candidato aí, ele tem uma proposta que eu não vou deixar que futuramente as pessoas entrem na página dele, e ele tem falado sobre o assunto, mas dá para melhorar. De acordo com ele, dá para melhorar muito, e dá até do gasto que a prefeitura tem com o transporte público na nossa cidade, dá até para implantar o tarifa zero, como já acontece em algumas cidades por aí. Então, assim, a cidade nossa aqui, ela tá, a arrecadação é muito grande. São José tem um rol de empresas aqui que contribui muito para a cidade, é muito grande.
o orçamento da cidade, né? Fora o que vem do governo federal, de acordo com os impostos e tal. Então, dá para melhorar muito, sim, o transporte público para a gente. E a gente vai esperar que o nosso pré-candidato aí, começando as eleições, ele consiga dialogar com as pessoas, falando melhor sobre esse assunto. Mas eu, como usuária, por exemplo, realmente a qualidade no fundão não é das melhores, não. É muito ruim. E, como eu falei, o bairro já está populoso o suficiente para ter uma linha e não uma alimentação, se é que me entende. Eu acho que é muito complicado isso, entendeu? E a linha verde, ela é deficitária, ela só atende pequeno trecho, então ela não atende a totalidade da cidade, né? Precisaria melhorar realmente isso. Está sem voz, ô Guilherme. Opa, beleza, agora voltei. Ah, Sandra, você falou, né, que você faz parte de um movimento para voltar, né, o PT das origens, né? Eu queria que você sim. entrasse um pouco nesse debate também, que acho que para não ficar somente, né, nas questões, né, de bairro, de escola, que são importantes, fazer o debate um pouco mais político também sobre isso. É, e eu queria saber assim um pouco desse movimento, né? Como você explicasse aí para a gente e responder essa pergunta: é possível fazer com que o PT volte às origens? E isso, de alguma forma, já está acontecendo, o Guilherme. Nós temos pequenos grupos dentro da. Porque, assim, eu sei que também o PT também ele foi muito massacrado aí com toda a situação que aconteceu do governo Lula e tal, mas ele está vivo, né? Ele conseguiu sobreviver a tudo isso e estamos aqui. Ele, eu não vou ser, eu sou muito sincera nas coisas que eu falo, então, assim, tá certo, o Lula, para ter uma certa governabilidade, ele também teve que fazer negociações lá no Congresso, e nem sempre a gente sabe que os políticos lá querem muito mais, né? Acho que eles não querem deixar o presidente Lula governar para as classes menos favorecidas. O principal do PT realmente é a luta de classe, né? Eu digo assim, luta de classe. É a luta pelos menos favorecidos, é dar oportunidade para as pessoas. É um sonho meu que um dia a Bolsa Família acabe. O pessoal faz muita crítica, mas no momento, para quem não tem nada, ainda é necessário. Para quem não tem oportunidades, ainda é necessário, certo? Mas a partir do momento que o governo cria mecanismo de profissionalizar as pessoas, dar algum tipo de suporte para que elas possam dar com as próprias pernas, né? Isso também faz bem para o país. Quando ela consegue se desenvolver, né, economicamente, dando oportunidade de trabalho para elas, isso faz com que é o sonho de todo mundo acabar com o Bolsa Família? Sim, mas o necessário o Bolsa Família para o momento de dificuldades, mas o que a gente vê? A gente vê que tem muitas pessoas aí que elas não têm uma profissão, elas não têm uma formação. Então, assim, nesse ponto, a educação é necessária, a educação formativa, né? A educação que prepara para o futuro, né? A educação técnica, né? De áreas, né? Investir nessas áreas de formação. Quanto mais pessoas formadas, mais pessoas com chances de oportunidade no mercado de trabalho, melhor. Nós temos aqui, por exemplo, o projeto do CEPAS, que foi criado pelo professor Hélio Augusto de Souza. É um prefeito que faleceu na nossa cidade aqui. Ele que foi que implantou o CEPAS, né? O que era justamente cursos profissionalizantes nas áreas em que que se pedia. O CEPAS, o projeto do CEPAS é assim, mecânica de aeronave, por exemplo. Nós temos a Embraer aqui na nossa cidade. Está precisando de profissionais?
então vamos capacitá-la. Tem empresas aqui na nossa cidade, o Guilherme, que também fabrica peças para fornecer para a Embraer, para as empresas de carros e tudo mais. E precisa de pessoas nessa área. Por exemplo, o CEPAS é um desses cursos captava esse tipo de que estava faltando no mercado e abriu o curso baseado nisso. Eu não sei como é que está agora a gestão do CEPAS, mas recentemente eu tive contato foi com um grupo que faz formação para eventos culturais, para ter agentes de eventos culturais, né? Que preparar cerimônias, cerimoniais e tudo mais. Eu tive numa recepção com alunos dessa área. É importante, porque também temos grandes negócios na nossa cidade. E se precisa de pessoas formadas, com experiência e com formação na área para conduzir um evento, é necessário também, né? Então, assim, geralmente os alunos eram preparados para isso, como tinha também técnico de enfermagem, já teve no CEPAS, entendeu? Porque é para a área de saúde, e a área de saúde está sempre precisando também, né? Então, assim, eu acredito nisso. E o PT Raiz, que eu falo, é a política voltada para a classe mesmo, para a classe trabalhadora, para a classe mais humilde, porque o PT nasceu para isso, ela nasceu para a luta de classe. Ela nasceu lá no seio dos metalúrgicos, era a luta deles. E não diferente também, tem a classe dos professores, e eu também acredito nessa luta de classe. Então, PT para a luta de classe, entendeu? Eu sei que por um tempo, eu tive a impressão que o PT meio que se afastou dessa luta de classe, dessa luta de militância de classe mesmo. Então, por isso que eu falo que o PT raiz, para mim, para nós, né, para algum do meu grupo, principalmente do coletivo Câmara Vermelha, é o PT voltado para as origens, para onde ela nasceu, para o trabalhador, né, não para a classe social, para a classe A, mas é para a classe dos trabalhadores. Acho que você me entendeu. Eu acredito, não sei se eu estou sendo clara, mas se não for, vamos lá que a gente tenta explicar de novo. Não, tudo bem. E Sandra, né, você falou aí que o PT, né, se afastou aí na luta de classes, né? E o motivo que eu te pergunto é por que que houve esse afastamento, na sua opinião? Olha, primeiro eu acredito assim, ele teve que ter uma outra postura para chegar onde chegou hoje, e hoje a gente tem uma representatividade que teve lá no Congresso. Mas isso não justifica também o afastamento aí da classe trabalhadora, né? Eles eram, eu lembro do PT que era mais atuante dentro dos sindicatos, agora está um pouco mais afastado, né? Eu tenho uma ideia de que isso ocorreu. Mas também teve aí também o massacre, né, das coisas que aconteceram com o presidente Lula, entendeu? Então deixou as pessoas, os militantes de base, também foram tolhidos, né? Era complicado na época que estava aí a imprensa malhando direto as coisas, as pessoas olhar o PT. Isso aconteceu comigo, não vou dizer para você, eu passei por esse processo também, entendeu? Eu fiquei meia assim, sempre fui uma pessoa que admirou o presidente Lula, né? E de repente, numa situação como essa, eu tive um sentimento assim que eu não sabia se aquilo era verdade, se era armação, o que foi, e toda a situação que a gente vivenciou, né? Foi muito complicado, foi doloroso para ele, foi um processo doloroso para ele, como foi para qualquer militante do partido. Por um tempo eu também me afastei do Partido dos Trabalhadores, não vou ser hipócrita, eu tive um afastamento sim, justamente também sentia que eles também estavam se afastando
das classes mais humildes, né? Principalmente dos trabalhadores proletariados mesmo, que, né, o capitalismo precisa da mão de obra da gente, mas querem ser mais exploradora, né? Então essa luta aí é para que sempre seja, a gente obtenha melhores condições de trabalho e melhores condições de salário também, porque as pessoas precisam melhorar a sua vida. Não tem que ser escravo, né? Escravo a vida inteira. Não é porque eu trabalho que eu tenho que ganhar menos. Eu acho que eu tenho que ser bem remunerado. A gente precisa. O salário mínimo, que ainda está aí, de acordo com a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela ainda não atende todas as necessidades do trabalhador. Tá? Isso é real. Então, o salário, com o decorrer dos anos, ele foi perdendo o seu valor de compra. Hoje, com o salário mínimo, você nem aluga uma casa, né? Por exemplo. Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, quem mora de aluguel, não aluga uma casa. Falando em moradia, Guilherme, falando aí de PT de base, nós temos problemas na moradia aqui. Eu não vou falar nem porquê, mas eu sei que faixa 1 para São José está meio tolhido aqui. Está escasso aqui. Tá? Então, assim, quem consegue comprar imóvel hoje, quem ganha de 4 a 8 salários mínimos. Quem consegue um financiamento aqui pelo projeto Minha Casa Minha Vida, de 4 a 8 salários mínimos. Agora, quem ganha 2? Né? O marido trabalha, a esposa trabalha, os dois ganham um salário mínimo. Tem projeto político habitacional para eles? Não tem. Né? O Pinheirinho dos Palmares, por que aconteceu o Pinheirinho dos Palmares? Porque realmente, de fato, houve a invasão das pessoas naquele terreno que está lá, largado aqui no fundão agora, que é da massa falida, da Selecta, que deve dinheiro para o governo federal, que deve para o governo estadual, que deve para o governo municipal. Está tudo lá falido. Né? E as pessoas foram ocupar aquela área porque não tinham onde morar. Né? Elas saíram de um conjunto, foram despejadas no conjunto habitacional que estava em construção aqui, que demoraram para sortear as casas, para a faixa 1, e aí foram para a Praça do Campo, da Praça do Campo foram se estabelecer lá no Pinheirinho dos Palmares. Quem pode, depois você pode até entrevistar, que é a liderança de lá do Pinheirinho, não sei, eu posso até passar o contato dele para você depois, é o Marrom que pode falar melhor para você sobre isso. Sobre a história do Pinheirinho, né? Que foi doloroso para eles. E hoje eles têm lá que, aliás, é um bairro que está precisando de muita infraestrutura ainda, sabe? De coisas ainda. Tem 2 escolas, uma creche e uma escola. E o bairro é muito grande, ainda tem muitas situações lá que as pessoas precisam, vulnerabilidade, as pessoas precisam de coisas melhores lá. Precisa melhorar a área de comércio, né? Precisa melhorar o acesso, e é realmente complicado. Né? Então, para isso, o PT raiz que eu penso, o PT mais próximo da classe trabalhadora, e eu quero representar essas pessoas, né? Eu quero representar essas pessoas, por isso meu nome como pré-candidata. O Marrom, inclusive, foi entrevistado por mim na sexta-feira. Ah, é? Que bom! Eu não sabia disso. Assim como você é pré-candidato também. Ele pelo PCdoB, isso. Faz parte da federação, né? A nossa coligação aqui é federação, né? A gente segue a normativa federal, que é o PCdoB, o PV e o PT. Certo. Ô, Sandra, assim, né, quando você falou para mim pela primeira vez aí desse movimento PT das origens, eu tinha ideia mais político-programático do PT, né? De que o PT teve, né, aí as suas transformações no ano 90, né, deixou a palavra de classe meio que de escanteio, começou a adotar a palavra cidadania e depois foi aí, tipo, sofreu uma transformação, uma mutação. Esse conceito que eu tenho, né, que eu achava que era um pouco nisso,
Tá certo? Tá errado? Vocês querem voltar? Não, Você quer não está trazer o. errado, Guilherme. Não, não está errado. O que acontece assim, é aquilo que eu te falei. Eu acho que o PT ele teve que, para ele chegar, porque se você ficava só naquela discurso de defender a classe também não entendeu, né? Porque se a nossa classe trabalhadora entender que o PT somos todos nós proletariados, somos todos nós trabalhadores, que é o Partido dos Trabalhadores, e ela tomar consciência disso, o PT nunca mais, a gente consegue ter um bom governo dentro do crescente no federal que possa fazer mais coisas pela gente, não essas barbáries que estão fazendo aí, né? Tirando direitos. Recentemente eu teve um idoso que foi reclamar para o companheiro Zé Genuíno sobre a questão da aposentadoria dele, como é que estava o problema, e eles estão, na real, eles jogam a culpa no PT, mas quem fez a reforma tirando direitos não foi o PT. Começou lá e também começou também dos trabalhadores aí, da questão da carteira registrada, da intermitente, aquela coisa toda, também não foi o Lula, foi o Temer, né? Ele fez o projeto lá que deu autonomia para que o trabalhador negociasse com. Mas se você não pega um subemprego, e aí você perde direitos, né? Porque, de acordo com a prestação de serviço, os encargos sociais nessa contratação, quem tem que arcar é o próprio trabalhador. Então, ele é descontado tudo da prestação de serviço que ele faz. Então, a empresa não se responsabiliza por nada. Então, ficou ruim para o trabalhador, né? Porque fundo de garantia e a contribuição do INSS, fundo de garantia, por exemplo, é a empresa que teria que estar depositando, né, no fundo do trabalhador. Mas quando ele faz o contrato de prestação de serviço, quando muito, 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 o cara só paga a parte que lhe cabe do INSS. Um fundo de garantia, por exemplo, que é um benefício do trabalhador, nessa modalidade ele perde, né? Então, sim, são várias coisas. Eu não entendo ainda muito bem, mas na época, quando eu vi isso aí, eu falava para as pessoas, isso é um absurdo. Se passar isso, daqui a pouco... Até falava para professores, já vinculava em 2017, quando eu estava trabalhando na escola, dando aula em Jacareí, já vinculava essa reforma trabalhista, já vinculava a questão do poder público poder fazer parceria e contratar professores, pagando subsalários. Isso já acontece com ONGs que assumem as creches da prefeitura aqui. Eu tenho um colega que ganha R$ 1.900, trabalha das 8 às 5 numa creche, que tem uma ONG administrando, contratada pela prefeitura, que ele faz a licitação, o edital, as ONGs se habilitam e o recurso é passado para ela, e ela contrata professor com subsalário, né? Não pagando salário que se deveria pagar, né? De acordo com o governo Lula, assim que ele assumiu em janeiro de 2023, ele colocou para que o salário do professor, primeiro foi o da enfermagem, e a seguir foi o dos professores, que foi em torno de 4.420, com aumento de 15% anualmente, né, por 40 horas aulas. Isso pela carga horária de 40 aulas. O governo Tarcísio se recusa a pagar até hoje, ele paga como pagamento complementar, ele não paga como salário do professor. Né? Você pode perguntar, acho que o nosso companheiro Gradella pode responder melhor isso, que ele não paga o piso salarial de acordo com a lei federal. Ele paga uma complementar. E isso, para quando o professor vai se aposentar, isso vai impactar, entendeu? Na aposentadoria do professor. É bom que os meus colegas saibam. Continua, desculpa. Não, eu já terminei. Pode seguir em frente. Vamos seguindo em frente. Certo.
E Sandra, né, você, assim como outros companheiros, né, você citou aí o Gradella, estiveram aí na linha de frente num processo importante que eu acompanhei, né, na época, que foi a municipalização das escolas e toda a maneira aí que foi feita, que atrapalhou bastante a vida, né, do professor. Né? Conta um pouco como que foi aquele processo, né? E depois, né? Que teve a luta, teve as idas aí na Câmara Municipal, como que ficou a vida, né? Desses professores que, né? Tiveram aí que se refazer por conta da municipalização. Bom, primeiro que a categoria O, uma boa parte dessas que atuavam nessas escolas, nessas 17 escolas, ficou desempregada, né? As que eram efetivas, e você sabe, né, Guilherme, atualmente o Estado, nós somos 100 mil, né, de professores de categoria O, né? E a porcentagem de efetivo é bem menor, acho que eu não tenho dado, mas depois eu posso até perguntar para o nosso colega da POS qual é o dado dos efetivos. Os efetivos, é claro que iam para as outras escolas e iam tomar as vagas de quem era a categoria das outras escolas. Então ficou assim, bastante complicado. Né? E o processo ele foi assim, ele foi feito de maneira a ajudar a eleição do governador de São Paulo aí, né? Com essa municipalização. As pessoas têm ideia de que fala assim, ah, não, a escola municipal ela é muito melhor do que a estadual. Não é bem assim, porque tanto o professor municipal como o estadual, ambos têm a mesma formação, ambos vão dar o mesmo trato aqui da educação, desde a alfabetização até os ensinos, os anos finais, vão ser da mesma maneira. O que difere aqui, a questão apenas o local de trabalho, né? Tanto o estadual quanto o municipal, os professores têm a mesma formação, gente. Então, eu vou dar a mesma atenção que eu dou para o meu aluno municipal, eu também vou dar para o meu aluno estadual. E o que acontece é que o que eu observo é o seguinte: é que as escolas estaduais, é que eles não vão deixar você entrar, mas eu tenho prédios aqui que estão bastante danificados, não estão sendo. A manutenção está sendo deixado de lado nas escolas estaduais. Já as municipais, a prefeitura tem cuidado um pouco melhor das estruturas de espaço, né? As escolas municipais ela tem tido assim umas reformas legais, bem melhores os ambientes, né? A escola em si. Já os estaduais, como eu falei para você, o governo negligencia assim, a manutenção. Então, você não vê escolas pintadinhas, você não vê escolas arrumadas, você não vê jardim arrumado, não tem você vê, tem que áreas verdes que deveriam ser melhor cuidadas. E a escola precisa disso também, né? Para uma boa convivência das crianças. Enfim. E em relação à municipalização, os professores passaram um perrengue, né? Foi muito triste mesmo o que aconteceu em 2022, num ano eleitoral que estava complicadíssimo, veio essa municipalização, problemas financeiros que foram causados a esses professores. Eu tenho professores que estão passando por momentos financeiros até hoje, eu mesmo sou uma delas, né? Estou passando por momentos que a gente tinha empréstimo consignado e tudo mais, e aí esse problema aí afetou financeiramente todo mundo. Então, desempregados, né, sem ter como pegar aula, e essa atribuição online também, que foi mal feita, né, fizemos a prova, a classificação, deu vários problemas, causou vários problemas para os professores estaduais. Fora isso, a maneira com que o professor foi tratado lá na Câmara Municipal, né, de maneira desumana até. Tinha vereador lá que fazia chacota com os professores que estavam na galeria, sabe? Fazendo tipo um sinalzinho assim, ó, blá, 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 o professor de blá, 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 sabe? Então foi muito triste, né?
E aí vem o governo de São Paulo também, já não faz bem pior. Então, meu filho, eu não sei como é que a sociedade vai ver isso, que ela não tem a mínima noção. Por exemplo, você que esteve com a gente lá contra a Escola Cívico-Militar, no último dia 26. Foi 26 de maio, né, que nós tivemos lá em São Paulo. Acho que foi, 26, Foi. 26, 26 não, 24, né, de maio. Eu agora nem É, lembro. Eu sei que nós tivemos em São Paulo contra o processo da Escola Cívico-Militar. Como eu disse para você, sou totalmente contra a militar, é para cuidar da segurança do município, do estado e do país, né? Não é para estar dentro da escola. Militar não é pedagogo. Dentro da escola, quando muito, nós precisamos de um professor, dos professores, e nós precisamos de um serviço social e um psicólogo que ajudar bastante na educação. A educação precisa muito isso, não só para os alunos, como para o professor também. Né? Viramos escravos das plataformas. O IA não é uma boa, tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, conteúdos falsos, usando a inteligência artificial, também está se espalhando pela escola, não é diferente. Não se toma cuidado com o conteúdo, não é assim. E o professor tem sabedoria, né? Eu acho que a gente usa também não só o aprendizado como a formação pedagógica, como também um pouco da nossa sabedoria, da nossa convivência com a criança, né? Com as pessoas, o lado humano, sabe? Eu sou muito assim. Eu pode perguntar para quiser entrevistar mães minhas aí, eu tenho certeza que elas dão entrevista, vai falar da professora Sandra como é para ela. Entendeu? Eu tenho um grupo principalmente as minhas mães especiais, né? Eu cuido, né? Ainda dou assistência para elas até hoje. Não é fácil, Guilherme, não é fácil. Então, assim, o professor ele não é bem-vindo pela extrema-direita. E eles falam que a gente é doutrinador, não é doutrinador. O professor não é doutrinador, a gente está querendo colocar os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias da comunidade escolar, dela saber melhor os seus direitos, né? Entendeu? Então, assim, tem certeza que um extremista não ia gostar da minha aula de geografia, não, porque eu ia explicar direitinho para eles. Já não gostam que eu digo para os meus alunos e eu vou dizer aqui, eu não faço, não fico constrangido em falar de jeito nenhum, que do morador de rua ao grande empresário do nosso país, todos nós somos donos dessa empresa aí, essas empresas públicas, que é a municipal, a estadual e a federal, e que a cada 4 anos nós elegemos quem vai administrar ela. E qual a melhor proposta que tem aquela pessoa que vai dirigir, né? Para o bem de todos. Mas quem precisa mesmo de verdade, de fato, do Estado, do município, são as pessoas menos vulneráveis, né? O capitalista não precisa do nosso dinheiro, não precisa do dinheiro. Eles têm o dinheiro, não precisa do poder público. Eles têm, né? Não precisa. Mas eles não querem saber de que o Estado cuide, né, da classe menos favorecida. Elas querem que eles continuem ignorantes, que continuem sem saber dos seus direitos, dos seus deveres, né, sem saber de nada, para ser melhor manipulada. Então, essa é uma luta que é árdua que eu tenho dentro da escola, dentro da sociedade, né, de ensinar essas pessoas menos esclarecidas os direitos que elas têm. Certo. Ainda sobre a questão da municipalização, né? Você falou aí do vereador, né? Que provocando aí os professores, mas assim, uma coisa que foi mais nítida, e acho que é importante tocar nesse assunto nesse período eleitoral, é o distanciamento que os vereadores têm aí com os trabalhadores de modo geral, né? Não vivem a vida do trabalhador, né? E uma profunda falta de conhecimento do que acontece dentro da educação pública. Eu gostaria que você comentasse sobre isso.
Não, com certeza, né? Com certeza. A maioria tem, com exceção, vereador da educação, nós não temos representantes da educação lá. Nós temos representantes de comunidades, né? Nós temos representantes dos comerciários, nós temos representantes dos empresários, mas da educação nós não temos. Da educação nós temos sim uma, mas é uma andorinha só lá, que não faz verão. Precisa de ter mais força, né? Atualmente, quem eu sei que é da área da educação lá é a nossa vereadora Juliana Fraga, que é do PT. Ela é da área da educação. Ela tem representante da saúde? Tem, né? Mas representante precisamente da educação é só a Juliana. Então, a educação ela precisa ser mais forte dentro desse... Eu vejo dessa forma, acho que precisamos ter mais educadores representando a educação na Câmara Municipal. E da saúde também, porque são as áreas mais importantes de um país, né? De uma sociedade, né? Saúde e educação é a base de tudo. Sem elas duas, acho que a gente está sem muleta, tá sem perna, está sem braços, né? Sem cabeça, sem tudo. A educação e a saúde são prioritárias, né? Numa sociedade. Uma sociedade mentalmente tranquila, com saúde, uma educação boa, é o que faz uma sociedade melhor, né? Faz um país melhor, um país bem desenvolvido melhor, né? É isso. Certo. E Sandra, né? Já que a gente está falando de distanciamento, né? Acho que a principal causa é a questão do salário, né, do vereador, que recebe muito mais do que um trabalhador comum. Caso, né, num cenário aí que você seja eleito, você vire vereadora de São José dos Campos, você pretende abrir mão desse salário de vereador? Olha, assim, abrir mão, Guilherme, eu preciso receber alguma coisa. É claro que eu não concordo que seja todo aquele salário, né? Não concordo, tá? Digamos assim. Realmente, talvez eu não abra mão de continuar sendo professora, eu não abra mão disso, de estar dando as minhas aulas, se eu puder fazer as duas, né? Os dois. Mas a questão de salário que você está falando é uma coisa assim complicada. E eu digo aqui em casa meu marido brinca, assim, onde é que está indo o seu salário? Aí a gente que é de uma área social, da educação, eu sempre, olha, faltou material, meus alunos não têm material para fazer tal atividade, eu sempre gastei uma boa parte em papelaria, digamos assim. Faço parte de uma ONG, né, e que trabalha áreas sociais. Aí chega uma mãe e fala assim, olha, neurologista, tem um neuropediatra que atende lá em Jacareí, então tá, vamos marcar com o custo da passagem e mais o valor social da consulta. Lá vai a professora Sandra mandando o Pix para resolver esses problemas. Então, eu assim, até meu marido briga, aí, ganhando então, meu Deus do céu, como é que vai? Ele briga comigo. Você vai mais, parece que você trabalha mais para ajudar os outros do que para cuidar. Eu falei, não, pagando as minhas contas básicas em casa, eu estando tranquila, não tendo, pagando as minhas dívidas, meus carnês que eu tenho, Guilherme, o resto que eu puder fazer para ajudar o social, eu não me importo, não. É minha luta, né? Então, assim, eu não estou preocupada na questão. Eu acho que o salário alto talvez não deixaria, não votaria se futuramente tiver aí. Não. Em questão de salário, eu penso assim, Guilherme, vejamos só. Aqui dos vereadores, foi 87%. Foi muito alto. O governo federal foi um aumento de 30%, e o estadual foi de 50%. O Tarcísio já entrou com um aumento de salário de 50% do que ganhava o governador antigo para o governador atual, o Dória
do salário, eu não sei quanto que é o do governo federal, do governo estadual, eu não sei quanto é, mas, de qualquer maneira, o mais gritante foi a Câmara Municipal, que o último aumento foi em torno de 87%, 83%, não me lembro, o que já achei um absurdo. Mas, tirando aí, quando muito, tá, se for pelo índice inflacionário, eu acho que o aumento tem que ser o índice inflacionário para todos, não é para o trabalhador. Eu acho que o salário mínimo merece o mesmo valor, o mesmo percentual de aumento que ganhou a Câmara Municipal, por exemplo, de São José. Digamos assim, o Estado tem que se pensar numa política para isso. E eu acho que eu acredito que seja um bom tema para isso, viu? Os parlamentares futuros pensar nisso, de fazer como é que é? A equiparação salarial para todos, né? De acordo com o índice inflacionário, desde o vereador ao presidente da República. Digamos que se fosse uma boa bandeira para a gente lutar para isso, entendeu? Mas que a gente sabe, eu sei, eu imagino, mas é aquilo que eu falei, eu estou indo por um coletivo. Né? A minha campanha só não é coletiva, mas que se fosse, meus parceiros seriam co-vereadores, estariam dentro teríamos que nos ajeitar dentro desse salário, para receber como co-vereador, né? Para trabalhar, mas a campanha aqui é única, não tem o processo de vereador coletivo, né? Como teve o deputado estadual Douglas Iso, ele era o principal nome, mas ele era um coletivo de deputados, né? Federal. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. O coletivo aí seria diferente, né? A gente teria que se adequar ao salário que ganha o vereador. O co-vereador junto com os outros ali. Não seria um vereador só, seriam mais, né? Digamos assim. Seria um coletivo. Sim. Apoio coletivo. Você estava na campanha do Douglas Iso? Sim, eu estava na campanha do Douglas Iso e Bete Sayão. Ele é da CUT, né? E é da PUESP também, é nosso companheiro, professor de geografia da PUESP. Sim, eu estava na campanha dele, sim. Certo. E falar um pouco aí, né, de renovação da Câmara, como que você enxerga esse tema? Olha, eu acho que é importante uma renovação. Sempre é bom, né? Sempre é bom oxigenar, pôr novas ideias lá. A gente precisa né? Me preocupa muito com ideias radicais que estão lá. O povo de São José precisa ser ponderado, né? Em algumas situações. É muito complicado. Você pôr uma pessoa extremamente radical, né? Isso pode causar uma guerra, né? Não só no nosso município, no nosso país, é complicado, com ideias extremistas. É preocupante. Então, assim, mas as pessoas têm que se atentar às boas ideias, não às ideias mirabolantes, aí, como, por exemplo, a PL do estupro, onde a criança que foi estuprada, a mulher que foi estuprada, ela vai cumprir mais pena que o estuprador. Onde se viu isso, gente? É uma barbárie tamanha, né? De qualquer maneira, nem o. Peraí. A mulher tem que ter o direito, né? Quando ela sofre um abuso, um estupro, ela tem que ter o direito da escolha dela, né? Ela não pode ser incriminada por isso, né? Ela não pode se tornar criminosa por não aceitar aquela situação. De jeito nenhum. É totalmente absurda, né? É uma aberração isso. Só no Brasil, né? Tá, o Brasil, a gente está aí com medo da extrema-direita crescendo no mundo todo. As guerras que estão aí para nos dizer o que está acontecendo, né? Guerra da Palestina, da Ucrânia, gente, já estão estragando o planeta por si só. Não diferente aqui a gente tem, né? Olha, o que aconteceu no sul, por exemplo, vamos deixar passar a boiada, vamos desmatar tudo, vamos deixar passar a boiada, e aí acaba com o meio ambiente. Olha como é que a situação que nós estamos vivendo aqui, um clima aí totalmente descontrolado, né? É complicado, Guilherme. Enfim, é tudo isso.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Sandra Sobrinho e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Eu fiquei agradecida de ter esse bate-papo bem aberto, bem tranquilo. Gostei muito, Guilherme, da forma como você falou que ia ser conduzir essa entrevista. Gostei, deixar a gente bem à vontade para falar o que pensa. Agradecer quem vai estar aí assistindo o vídeo com tranquilidade e estamos aí. Vamos para a luta. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Sandra, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, obviamente, no YouTube. E quem puder contribuir aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, lembrando sempre aqui que nós somos uma mídia independente. Não recebemos aí dinheiro nem aí do capital privado e nem recebemos dinheiro do Estado, e nem queremos. Então, para a gente manter nossa independência política e fazer o que a gente faz, e cobrir a assembleia de professor, fazer entrevista com os pré-candidatos, quem puder ir ajudar a gente, contribua, que qualquer ajuda será sempre bem-vinda. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, um forte abraço e fui!